gente? Mais um dia começando aqui por Campo Bom na PW. E olha aí, ó, os faladores de plantão que diz que é só Vectra. Hoje nós vamos de Onix. Não é Vectra, mas é GM, né? É um Onix, acho que 2013. Depois eu confirmo o ano ali, mas é 2013, modelo 14, eu acho. 1.4. Que é o relato desse carro? Ele é do irmão daquele cliente do Ômega 30 Bordeaux. Ele chegou para nós com um relato de que quando pisa no freio, mais ou menos uns 80 por hora, o carro trepida o pedal e o volante. Não é o ABS acionando, tá? Provavelmente indício de disco de freio já empenado. O carro já está aí com 100 mil quilômetros. E o cliente parece que vai viajar com o carro. E a gente dá uma olhada geral, dá essa atenção nos freios, mas vamos dar uma inspecionada geral. Aqui eu já estou com alguns equipamentos aí no carro. Vendo fluido de freio, arrefecimento e direção hidráulica. Já vou pedir para vocês aí se inscrever no canal. Se gostar do vídeo, dá um like, comenta. Se souber aí alguém que curte carro, compartilha. Ajuda bastante a gente aí, acho que não custa. Dá essa moral aí pros malucos. Então, joinha lá se gostou. Voltando aqui, o que a gente vai mostrar primeiro pra vocês. Testezinhos rápidos aqui, tá? Fluido de freio. Já é um roxinho, a gente sabe que esse carro sai com tirreno e tem aquele indício de criar aquela golesma. Tá ainda aprovado, tá? Tem o equipamento, ó, fluido bom, DOT 4. O que vamos ter para resolver aqui? A peneirinha tá caída lá dentro, então vamos puxar ela, colocar ela no lugar. O arrefecimento dele, tá? Tem alguma sujeirinha já em suspensão. E aqui no termodensímetro a gente tem menos 15, vamos botar aí um pouco menos de menos 15. Então a gente tá por volta de 30%, vamos botar entre 25% e 30% de aditivo. Então aqui uma lavagem no sistema e aditivo novo, uma proporção mais adequada aí, viria bem a calhar. Esse cara aqui ainda conta com direção hidráulica, ainda não é direção elétrica. Aqui tá o reservatório do fluido hidráulico, fluido bem vermelhinho. Bem vermelhinho mesmo, então não precisa ser mexido. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou tirar uma vela de ignição do carro, dar uma conferida em abertura de eletrodo. Depois vamos manobrar ele, botar ele para dentro da oficina. A gente está com um espaço bem apertado, para dar uma olhada nos filtros. Vamos tirar as rodas ali, fazer essa inspeção no freio, ver empeno dos discos, que foi o motivo principal da visita dele, né? Então, vamos de Onix hoje, enquanto o Diego está nos detalhes ali no carro do comandante Fábio, detalhes internos, enfim. Vamos tacar o pau nesse cara aqui. Então, pessoal, removi uma vela de ignição do carro pra gente conferir, tá? Vela aparentemente bem nova, a abertura tá certinha, bem pouco desgaste. O que eu vejo de problema aqui, tá? A vela, tanto a vela quanto os cabos, ó, são Bosch, tá? Os cabos assim, tá ali, tá comprado, até passa, mas vela de ignição, a gente não recomenda o uso de Bosch, tá? Vamos passar para o cliente. Que o top seria fazer substituição de pelo menos as velas por um conjuntinho de NGK. Mas se ele não quiser, a vela tá com a abertura correta, tá bem nova. Fica a critério dele, mas a gente não recomenda. Então, continuando aí o check-up geral do Onix, vamos fazer o teste de iluminação aí, mostrar para vocês. O carro estava com uma falha, código 24 aí no computador de bordo, que é um indicativo de falha de lâmpada de placa. O carro está aí com meia luz ligada, aí a luz de posição, né? Farol, farol alto, tá?
sinal de luz, pisca esquerdo, pisca direito. Então aqui na frente tudo em dia. Vou dar uma olhadinha ali atrás. Tá. Freio. Ré. Esquerdo. Direito. Então tá. Então temos uma lâmpada de placa queimada aí para substituir. É isso aí. Seguindo no diagnóstico do nosso Onix aí, tô fazendo a conferência do empeno no disco de freio do lado esquerdo, do lado do motorista. O relógio está instalado, o disco está aí com os 4 parafusos, os 4 porcas no caso, né? Relógio no 0. E aí eu vou girar aqui, ó. Vocês vão acompanhando. A gente chega até 7. 7, quase 8. Ele vem quase 1 para frente e depois retorna a 7. Então temos quase 8 centésimos aí de empeno. Teoricamente não é o suficiente fazer o freio vibrar ainda. A tolerância é por volta de até 10, dependendo do tamanho do disco, né? Então vamos agora fazer o mesmo procedimento lá no lado direito do carro, no lado do carona, ver se não tá lá de repente o nosso problema. Lado esquerdo do carro, então, testando aí o empeno. Ó, deixa eu colocar no 0. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 e volta 5 centésimos de empeno desse lado, menos que o lado do motorista, né? Então lá a gente ficou em praticamente 0,8. A vibração que o carro tem é bem sutil. Tu vem ali, se vier abaixo de 80 por hora não faz. A gente saiu para testar o carro, abaixo de 80 por hora ele não faz. Tem que vir de 80 para cima e vir freando progressivo. Se tu frear forte ele não faz, e se frear fraco ele também não faz. Tem que ir freando progressivo, e aí tu sente que durante essa frenagem chega uma parte da pressão do pedal que ele vibra, tá? Pode ser naquele disco lá, é um disco pequeno, né? A gente sabe que a tolerância é até 0,10, mas pode variar conforme o tamanho do disco. Quanto maior o disco, maior a tolerância, mais próximo de 0,10, né? Aqui a gente está falando de um disco de um carro que usa um disco de freio pequeno, né? Eu ainda vou conferir as rodas ali. Teoricamente a roda torta era para vibrar sem pisar no freio, mas é uma variável, né? Vamos dar uma conferida nas rodas do carro. Mas aqui provavelmente o problema está naquele disco de freio do lado esquerdo lá, com aquele 0,8 de empeno. Concluído o diagnóstico da vibração do Onix, o que a gente tem aqui, ó? Lado do motorista, o mesmo lado que o disco tem aquele empeno feio. Dá uma olhada na roda. Temos uma roda quadrada, gente. O carro parece que sofreu uma colisão desse lado. Foi trocado também a bieleta só desse lado. E a roda aí acabou sofrendo. Então, até aquele empeno excessivo no disco desse lado e quase nada no outro lado pode ter a ver com essa pancada aí. Então aqui a primeira coisa é se livrar dessa roda torta, ver se já não resolve a vibração. Aí se não resolver, parte pro freio. Mas começamos por aqui. Também diagnostiquei ali embaixo um vazamento pela parte
da correia dentada ali. Então a gente já sabe que muito provavelmente vai ser a bomba d'água. Ó, se pega aqui, essa aguinha escorrendo aí, ó, vem da parte de trás da correia. Agora a roda no lugar escureceu bastante, mas está ali o rosinha do aditivo. Então, bomba d'água ou a vedação da termostática. Como ambas precisam abrir e desmontar a parte de correia dentada, a gente sempre recomenda, aproveita a mão de obra, substitui ambas. E se o cliente não tiver histórico, se estiver perto da hora da troca, já substitui correia dentada e tensor. Buchas de balanço do carro estão perfeitas, pivôs estão perfeitos, terminais de direção perfeitos, bieletas, tá? Lado direito ainda é a bieleta original, já está com a coifinha rasgada e um pouquinho de folga. Esse lado aqui foi substituído, provavelmente quando sofreu essa colisão. Lembrando que a recomendação sempre componente freio e substituição, substitui os dois lados, tá? Então agora aqui a gente encerra essa parte do diagnóstico da vibração e suspensão. Vou dar uma olhada, uma atenção melhor na injeção do cara aí. Vamos ver filtro de ar do motor, ver filtro de combustível, corpo de borboleta. E aí a gente já pode sentar para conversar com o cliente aí. Então galera, capitalização do Onix aí. Terminamos o pente fino, foi passado para o cliente o que a gente encontrou no carro. Porém, a única coisa que o cliente estava disposto a fazer aí era a substituição da roda. A gente só achou a roda na concessionária, não achamos nem desmanche aqui por perto. Ele não aprovou o valor, não vai fazer nada do orçamento inicial, né, do que foi identificado. Então nós vamos remontar o carro, remontar a caixa do filtro de ar. Vou tirar essas folhas aqui de dentro, vai voltar o filtro de ar podre pro lugar, enfim. Situação que vocês já viram aí no vídeo, né? Vamos remontar o carro então, entregar para o cliente. Aí nesse caso aqui ele vai pagar só a taxa de diagnóstico, o pente fino que a gente fez no carro, né? E aí ele fica à vontade para depois, se quiser agendar com a gente, fazer alguma das manutenções pendentes ou se for levar em outro lugar, enfim. Mas ele vai sair daqui com um relatório de tudo que o carro dele precisa. Tem os vídeos aí mostrando a situação dos componentes, tudo certinho. E dessa vez vai ser isso aí por esse Onix. Beleza, galera? Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Tá aí, galera, o Onix finalizado então. Vai avisar o cliente agora que pode vir buscar o carro. Remontado aqui a parte de caixa, filtro e tomada de ar, tá? Tudo certinho, as presilhas no lugar. Parafuso da mangueira lá na entrada do PB que chegou solta, a abraçadeira tá apertada. Aqui no reservatório do fluido de freio tava caído lá pra dentro a telinha aqui da entrada. A gente com auxílio de uma pinça conseguiu pescar ela e colocar de volta no lugar. Fica aí cortesia pro cliente, agora fica certinho. Junto disso também substituímos aí, cortesia para ele, a luz de placa lá da traseira. Tava queimada, a lâmpadazinha bem queimada. Então o carro tá com a parte de iluminação agora toda funcionando. Aí luzinha de placa acesa. E é isso aí, galera. De repente, em uma outra oportunidade aí, o carro volte para fazer alguma das manutenções que ele precisa, não sei. Aí a vida a Deus pertence, mas o que a gente podia fazer por ele tá feito. Foi feito aquele pente fino, puxado, levantado tudo que o carro precisa aí. E para frente o cliente agora tem o histórico do que ele tem de manutenção pendente para do jeito que ele achar melhor e colocando em dia. É isso aí, deixa eu virar aqui para falar com vocês. Acontece, né? Cada um sabe aí da sua condição financeira e suas prioridades. Não é a primeira vez, a gente não fica chateado com isso. Não adianta, né? Faz parte do jogo. Claro que o que a gente sempre quer
E verdadeiramente, isso é uma grande diferença nossa, tá? Verdadeiramente não é só pelo lado financeiro, que a gente sempre quer abraçar tudo, resolver todos os problemas do carro aí. Muitas vezes a gente acaba tirando coisa de peça, principalmente de Vectra, que a gente tem sempre em estoque, peça que a gente pega pra nós, de ferro velho. Ou acaba às vezes fazendo algumas coisas, não cobrando mão de obra para ver os carros sair aí 100% ou perto disso. Então, aqui não foi diferente, que a gente podia fazer pelo cliente. A gente fez, trocou a lâmpadazinha ali, corrigiu ali do fluido de freio, então quem mexeu por último deixou cair lá pra dentro. Corrigimos a abraçadeira que estava frouxa e é isso aí. Se gostou do vídeo, deixa o like lá pra nós, dá um joinha ali, um curtir, ajuda bastante, tá? O crescimento do canal. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilha aí com meus amigos, familiares aí que curtem canais de mecânica. E é isso aí, galera. Então, nosso Onix, vamos se despedindo dele assim.